Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Esse é o vídeo de pré-jogo aqui hoje, nessa quinta-feira, Fluminense e Bahia, ou melhor, Bahia e Fluminense. Jogo válido pela 36ª rodada desse Campeonato Brasileiro. Exatamente, já estamos aí a 3 rodadinhas de acabar esse campeonato, esse longo campeonato que a gente já esteve lá quase no céu, fomos líderes por algumas horas, mas também já ficamos ali muito perto da zona de rebaixamento. E hoje a gente vai falar aqui mais uma vez sobre escapar do rebaixamento. Eu não esperava que a gente estivesse falando disso agora ainda. Quando a gente fez aquela vitória contra o Atlético Mineiro, eu esperava que, o nome do vídeo lá da análise é tranquilidade, porque eu esperava estar tranquilo, mas, infelizmente, não estou ainda, não estamos ainda. 2 pontos aqui que eu tenho que falar antes. Primeiro, se você não viu o vídeo motivacional, estamos na semifinal da Sul-Americana também, exatamente. Se você não acredita ainda no Fluminense, assiste esse vídeo aqui que tá aparecendo aqui, o motivacional aqui do Raiz Tricolor. O Rodolfo já assistiu, o goleiro, o Matheus Norton também já assistiu, a galera lá tá assistindo. Você assiste aqui também, vai dar uma moral tanto pro canal e talvez você mude de ideia, talvez você ache que realmente ainda dá pro Fluminense, né? Fica aí a seu cargo. O segundo aviso, obviamente, loja do Raiz Tricolor, camisa grená, camisa vinho e camisa branca. Tá lá, todas aqui na descrição o link, loja do Raiz, corre lá e compra, entregamos em todo o Brasil através dos Correios. E agora sim, vamos falar sobre o jogo. Antes da gente falar propriamente de Bahia e Fluminense, né, o jogo dessa noite às 9 horas da noite, tem um outro jogo ali do lado, não vai ser tão do lado na verdade, né, porque a gente joga em Salvador. Esse outro jogo que eu tô citando é lá em Chapecó, Chapecoense Sport, que é bom a gente ficar de olho. Por quê? Na quarta-feira, né, ontem, nessa última quarta-feira, o Fluminense saiu feliz ali nos pontos sobre rebaixamento, porque os resultados bons ali aconteceram, principalmente a derrota do América Mineiro, o título do Palmeiras não ter sido confirmado, e aí o Palmeiras joga a Vera no domingo contra o Vasco, ou seja, alguns resultados ali foram agradáveis para o Fluminense. E nessa quinta-feira eu tava fazendo uns cálculos ali agora, e tava percebendo que caso o Sport ganhe, o empate é o ideal, mas caso o Sport ganhe o jogo, o Fluminense, mesmo perdendo do Bahia, termina essa rodada 36, 5 pontos à frente do Z4. Isso porque, né, considerando de que o América Mineiro parou nos 37, o Vitória também já perdeu, a Chapecoense, que também tem 37, seria a única equipe que poderia ultrapassar ali e aumentar esse nível de pontuação da zona de rebaixamento. Se ele vencesse, deixaria o Sport com 38. E aí, por que eu tô colocando isso como ponto bom? A gente teria 5 pontos, faltando 6 pontos a serem disputados. E considerando de que Chapecoense e América Mineiro ali que teriam 37 pontos, o Fluminense enfrenta o América Mineiro na última rodada. Ou seja, mesmo que o América Mineiro chegue com chances na última rodada, a gente teria em casa a oportunidade de só empatar com eles para não ser rebaixado. Ou seja, uma dica aí, fica uma dica. Ceará e Paraná não tem muito como fazer, mas torce aí pro Paraná, né? Vai que arruma alguma coisa. Agora, já em Chapecoense Sport, torce pro Sport que vai dar uma moralzinha aí se eles ganharem, de a gente ficar 5 pontos da frente, né, da zona de rebaixamento, mesmo perdendo. Eu tô considerando nesse cenário aqui o pior cenário possível. Mas agora eu vou falar de Fluminense e Bahia mesmo, e a gente vai tentar falar aqui o porquê não perder para esse Bahia, né? Porque além dos nossos objetivos no campeonato, né, além dos objetivos do Fluminense de ganhar logo esse jogo, ou até mesmo empatar, né, porque se esse resultado lá do Sport acontece e o Fluminense empata, estamos livres do rebaixamento já pelo número de vitórias conquistadas. Então, vamos ser claros aqui, né? A gente tem os nossos interesses no campeonato que são bem grandes nesse momento, que é de escapar do rebaixamento logo tranquilamente e jogar aquele jogo contra o Internacional na maior tranquilidade possível para se preparar para quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Mas, do outro lado, tem um outro time de 3 cores também, que é o Bahia, que também tem os seus interesses. E a participação de hoje aqui no pré-jogo do canal Raiz Tricolor é do Cássio Cardoso. Ele que é jornalista esportivo, radialista, ele também produz conteúdo para internet no Bar FC, o canal lá de futebol, fala principalmente do futebol baiano, né? Você vai poder conferir aqui no card quando ele começar a falar. E também é um dos produtores ali, um dos analistas do podcast 45 Minutos, falando mais sobre a Bahia. Então, fica aí o ponto, né? Quando ele começar a falar, aparece o canal do Bar FC, eu assisto lá de vez em quando também. Vai lá e se inscreve, porque é muito maneiro. E aí eu vou perguntar ao Cássio Cardoso sobre a situação do Bahia. A gente sabe que o objetivo do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. O Bahia, qual é o objetivo que ele ainda tem? Ele ainda tem objetivos? Porque fala-se da vaga na Sul-Americana. A imprensa dá maior valor a isso, a torcida, não, a gente tem que conquistar. Mas será que os jogadores estão realmente motivados ainda para essas 3 rodadas no Campeonato Brasileiro? Fala aí, Cássio Cardoso. Grande abraço a todo mundo que acompanha o canal Raiz Tricolor.
torcida do Fluminense em especial. Um grande abraço ao Gabriel Amaral. Meu nome é Cássio. O Gabriel me fez 2 perguntas sobre o Bahia em relação a esse jogo. A gente sabe que o Bahia está com 44 pontos, as chances de rebaixamento são ínfimas, mínimas. Dá para dizer que o Bahia está garantido, falta apenas uma comprovação matemática. O Bahia, antes do jogo do Atlético Mineiro, tinha uma expectativa, né, de lutar por uma vaga na pré-Libertadores. Após a derrota contra o Atlético Mineiro, a expectativa se foi, e o que o Bahia busca é confirmar uma vaga na Copa Sul-Americana. Para confirmar essa vaga, o Bahia precisa vencer o Fluminense. E aí, a pergunta que o Gabriel fez foi justamente nesse aspecto. Será que o pessoal vai jogar a Vera? Jogador, porque a gente sabe que torcedor incentiva, a imprensa também cobra por melhores resultados, mas e os jogadores? E aí Gabriel lhe responde e responde a todo torcedor do Fluminense que está acompanhando a gente. Penso que sim. Acho que vai ser um jogo em que o Bahia vai encarar com uma atenção muito grande, porque tem essa questão da confirmação da vaga na Copa Sul-Americana. Tem uma conquista mais palpável. E isso é o principal, na minha opinião, para fazer o Bahia jogar com muita atenção. A gente aqui também leva em consideração outros pontos, mas aí eu divido com você a dúvida se isso é capaz de motivar os atletas. Mas o Bahia busca fazer sua melhor campanha em pontos corridos, em termos de pontuação. O Bahia nunca passou dos 50 pontos, conquistou 50 pontos em 2017 e busca também ficar acima do 12º lugar, que também é a melhor colocação do Bahia em pontos corridos, conquistado em 2017. Então, são 2 objetivos que, de fato, acredito que servem mais para motivar torcedores e a imprensa, a pautar a imprensa do que para atleta se engajar, mas querendo ou não, tem aí esses objetivos também e tem a Sul-Americana pesada. Ainda tem a questão da premiação, né? A colocação do clube na Série A influencia também no valor que vai receber de premiação no final da temporada pela colocação. O Bahia também tem um tabu, o Bahia não vence o Fluminense pela Série A na Fonte Nova desde 1989. O Bahia venceu em 2011 por 3-0 em Pituaçu. Então, em Salvador, Fonte Nova, tem muito tempo que não vê o Bahia ganhar do Fluminense. Então, talvez isso também seja uma motivação. Eu imagino que será sim uma equipe bem focada nesse jogo. Se não for, vai me surpreender. Ano passado, acabou perdendo um pouco a mão em relação ao objetivo que tinha de Libertadores e tem muito torcedor ressabiado com isso. Eu acho que esse é outro ponto que vai fazer com que o Bahia internamente cobre uma postura mais competitiva dos seus atletas e aí acabe provocando essa postura em campo diante do Fluminense. Ou seja, tem motivações reais, né, que é conseguir a vaga na Sul-Americana, e tem essas motivações meio que a gente vai chamar de motivações inúteis, né, que só o torcedor ou o jornalista esportivo que usa como pauta se importam realmente. Eu lembro sempre do Campeonato Brasileiro de 2012, em que o Fluminense tinha ali 3 rodadas para bater uma marca que seria até uma marca maior, né, porque seria a marca de maior pontuador da história dos pontos corridos, e a gente viu um deplorável jogo contra o Cruzeiro, um jogo também muito fraco contra o Vasco, viu ali um jogo contra o Sport também. Então, assim, é bom a gente frisar que essas marcas, os jogadores, na maioria das vezes, eles não ligam tanto. Mas, enfim, a vaga na Sul-Americana é uma grande motivação para o Bahia. Mas eu coloco um ponto aqui pro Bahia. Você aí, jogador do Bahia, que tá assistindo, etc. Cara, vocês ainda tem o América Mineiro fora. E tem o Cruzeiro em casa também, que o Cruzeiro já vai estar, nem aí pro Brasileirão, que já tá lá na frente também, não tem mais o que fazer no Brasileirão. Conquista esses 3 pontos mais na frente. Não precisa conquistar agora, não. Falando provavelmente agora de Fluminense, né? Falando de quem entra em campo, o Fluminense tem ali o desfalque de Richard, pelo 3º cartão amarelo que ele levou contra o Ceará. Ibanha está fora também, né? Contusão. E Ayrton também, o volante Ayrton, foi detectada uma lesão também dele, né? Joga 1, fica 2 no estaleiro, joga 1 e tal. É um volante com sérios problemas de lesão e mais uma vez está fora. E aí, eu não sei se você percebeu, mas a gente tá sem Richard e sem Ayrton. Quem assume a primeira volância? Eis a questão. O time, segundo o Netflu, eu dei uma olhada lá, e a apuração do Netflu era de que vai pintar uma surpresa ali de Fernando Neto no meio. Não acho que é a opção ideal. Eu acho que a opção ideal seria colocar Dodge, jogar com Jadson e Dodge, mas Fernando Neto também não me atinge tanto assim, não me coloca tão para baixo quanto algumas opções que o Marcelo Oliveira vem fazendo na escalação. Eu cheguei a olhar tanto no Netflu quanto no Lance, Globo Esporte, etc, e para formar
confirmar também a minha opinião com jornalistas que cobrem o clube no dia a dia. Mas eu estou achando que o Marcelo Oliveira também volta pro 3-5-2, e foi o que esses portais falaram, porque foi o esquema onde o clube aprendeu a jogar nesse ano. Tudo bem que Digão e Paulo Ricardo chegaram no meio do ano, né? Não chegaram a trabalhar propriamente ali firme com Abel Braga, né? Abel Braga jogou mais com Luan Pérez, com Ibanes, Gum, que ainda estão no elenco, o Nathan Ribeiro. Então, assim, era um outro, mas os zagueiros acabaram acostumando com esse esquema de jogo. E isso tem favorecido as nossas laterais, né? Então, quem sabe, voltando pro 3-5-2, Ayrton Lucas volte a ter uma ótima partida. O time escalado por Marcelo Oliveira, que eu acho que será escalado, é o tradicional Júlio César, Gum, Digão e Paulo Ricardo, né? Substituindo Ibanes nessa reta final. E aí vem alguma diferença, né? Igor Julião tem atuado muito bem na ala pela direita. E o Léo tá relacionado, viajou pro jogo lá em Salvador. Fica aquela pergunta, quem vai jogar? Eu acredito que deva jogar o Julião, que vem atuando bem no esquema. Então, seria Julião na ala pela direita, Jadson, e aí, na minha opinião, Dodge, mas ele deve colocar o Fernando Neto, Sornosa e Ayrton Lucas. E no ataque, Everaldo e Luciano, né? A dupla de ataque aí, que rendeu muitos frutos no início, mas que já aí há um bom tempo a gente não consegue, com essa dupla de ataque, fazer gols. Tudo bem que Everaldo vem sendo poupado aí meio doido, né? Poupa, mas coloca no jogo. Meio estranho essas decisões de Marcelo Oliveira. E no Bahia? Você sabe como é que vem o Bahia pra esse jogo? Quem que a gente deve temer? O que o Bahia faz de diferente que a gente não conhece e pode ser uma surpresa, mas não vai ser uma surpresa pra você que assiste aqui o Raiz Tricolor, porque o Cássio Cardoso vai revelar pra gente. Pra mim, o principal atributo do Bahia nessa Série A tem sido um jogo coletivo muito forte. Desde que o Anderson Moreira assumiu, o Bahia foi desenvolvendo um padrão de jogo que ele oscila muito a postura, alguns momentos com a linha mais alta, pressionando o adversário, outros deixam um pouco a bola com o adversário, mas sempre apoiando um jogo ofensivo, né? O Bahia não deixa de propor, de ter a bola no pé, de querer jogar, mesmo quando baixa as suas linhas. Então, esse formato de jogo coletivo, de jogo mais propositivo, vem fazendo o Bahia ser competitivo. O Bahia conseguiu desempenhos interessantes contra as equipes mais fortes do país. Contra o Palmeiras na Copa do Brasil, fez um jogo muito competitivo, né? 180 minutos, vai 1-0 o Palmeiras, não vai ter chance no jogo em São Paulo. O primeiro tempo do Bahia foi muito bom. O próprio jogo contra o Fluminense no Rio, no primeiro turno, aquele 1-1, foi um jogo de muito equilíbrio. O Fluminense teve alguns momentos que foi muito bem, mas teve outros que o Bahia também conseguiu chegar e criar oportunidades e acabou buscando empate no segundo tempo. Mas tem outros pontos que eu acho que vão criar dificuldade para o Fluminense. O Zé Rafael é um jogador que contribui muito para um jogo de transição rápida do Bahia, no momento que vai precisar de uma transição, de uma competitividade, e também para um jogo de marcação-pressão. Ele sabe roubar bolas, ele sabe combater, então eu acho que o Zé Rafael vai criar problemas para o Fluminense, principalmente na saída de bola do Fluminense, e confirmando a presença do Gilberto, o faro de gol do atacante. Ele que é um atleta que em pouco tempo, não sei nem se chegou a 20 jogos, mas já fez 8 gols pela Série A, fez um gol pela Sul-Americana e não vinha participando porque estava lesionado, mas ele é muito importante para o Bahia. E eu imagino que esses dois atletas principalmente, são atletas que vão levar muito perigo para a defesa do Fluminense. A defesa do Bahia é uma defesa que se comporta relativamente bem. A gente sabe que o Fluminense está vendo essa dificuldade, ele já tem 5 jogos que não marca um gol, vai enfrentar uma defesa também que tem um comportamento interessante, principalmente porque o conjunto do time é um conjunto muito brigador, de muita marcação, de muita entrega, e isso acaba ajudando também o trabalho dos defensores. Eu vejo um jogo que se apresenta o Fluminense com certa dificuldade, não vejo um Bahia relaxado, tem uma cobrança muito forte para ele não se comportar assim. Então eu penso aí, Gabriel, para você e para todo mundo aí que torce pro Fluminense, que o Fluminense tem uma jornada complicada, mas se tratando de futebol, até o histórico recente do Fluminense em Salvador, o torcedor, claro, pode se apegar a isso. Lhe agradeço o convite por participar, mando um grande abraço aí a toda a torcida do Fluminense e a todo mundo que acompanha o seu canal. Valeu, Gabriel, um grande abraço Raiz Tricolor. Tchau, gente. Bem, tá aí, obrigado. Eu que agradeço aí ao Cássio pela moral. Assista o Bar FC. E se você não assiste, aperta aí no card que apareceu, que você vai ver aí o canal lá, muito maneiro. Bar FC, o canal lá do Cássio. E acompanha ele também lá nas redes sociais. Você pode seguir ele lá no Twitter. É Cássio com SC, igual tá escrito aqui no título do vídeo. E aí,
isso aí, vamos torcer. Hoje talvez seja um jogo que a gente pode voltar a jogar como a gente jogava no início do ano, né? A gente não tem favoritismo, mas do outro lado também não é uma equipe como a gente pegou Santos e Palmeiras, né, recentemente. Também não é o jogo que a gente vai ter que criar tudo, como a gente tem muitos problemas de criação, né? Como foi contra Sport e Ceará. Talvez seja um jogo com uma possibilidade de vitória, assim, real, né? Uma possibilidade de vitória, existe uma possibilidade mesmo de vitória, né? Eu vejo, por exemplo, nesse jogo, mais possibilidades de vitória do que eu via contra o Ceará, sendo bem sincero aqui mesmo. Mas enfim, esperemos, né? Logo após o jogo, você sabe, tem Análise Pocket aqui no canal. Já se inscreve aqui embaixo para você receber a notificação. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima.